estava conversando com alguns dos alunos e levantou-se uma questão interessante, que é o quanto a vida humana é curta para esse trabalho da inteligência. 80, 90 anos é pouco para isso. E aí se levantou a questão, mas se há uma vida depois da morte, você pode continuar. Essa é uma questão interessante. Porque se há uma vida depois da morte, ela é puramente espiritual. Então, se você levou uma vida como a do boi, só pagando as contas, só pensando em pagar as contas e resolver esses problemas, essa vida te for girada, vai ser muito pior para você se tiver uma outra vida depois dessa. Se tiver uma vida puramente espiritual, no qual essa vida não existe mais. Quer dizer, tudo que te definia como pessoa não existe mais. Você perdeu. Então, havendo uma vida após a morte, ela só é interessante, ela só é de alguma maneira interessante para quem durante a sua vida nesse mundo se interessou de algum modo por uma atividade que fosse ela mesma também puramente espiritual. É claro isso para vocês? É justamente para a pessoa, só para a pessoa que dedicou a vida dela, todo dia, lá 2 horas por dia, 1, 2 horas por dia, para esse trabalho da inteligência, só para essa pessoa uma vida espiritual, uma vida depois da morte tem algum interesse. Para as outras pessoas, essa vida seria um tormento. Seria só um sofrimento. Tá claro isso aí? Mas aí é que tá. Veja bem. O próprio Cristo falou, que você está, o seu coração está onde estão os seus tesouros. O que é um tesouro? É uma coisa que a sua mente acalenta como valiosa. É uma coisa para a qual a atenção da sua mente se volta naturalmente. Se a sua mente está o tempo todo ocupada, tem que pagar a conta disso, tem que fazer não sei o quê, tem que não sei o que, tem que arrumar aquilo, está só na vida biológica. Quando você morrer, ela vai continuar na vida biológica. Se ela continua funcionando depois da morte, ela vai continuar no mesmo processo. Porque esse é o seu tesouro. Só que esse tesouro estará longe de você. Isso é o inferno. A meditação tem que ter como base um tema que chamou a atenção. Existe um clássico sobre a meditação, uma grande obra sobre a meditação, chamado Opúsculo sobre a Arte de Aprender e Meditar, de Hugo de São Vítor. Hugo de São Vítor foi um pensador que viveu no século XI, século X, XI, na passagem do século X, XI, sobre isso. Ele fala, sim, uma das atividades mais importantes da vida humana é meditar. A vida humana é meditar. Mas ele mesmo fala, mas a meditação é impossível sem você recoletar um certo material acerca do tema da meditação. Porque toda meditação é acerca de algo. Onde você vai achar esses temas? Ele dizia, só tem 2 fontes de temas para a inteligência humana. A natureza e os livros. Não tem outras. Claro, se você tiver a felicidade de morar no meio de um bosque maravilhoso, você pode tomar como base para a maior parte das suas meditações esse cenário idílico. Você sai da sua casa, senta do lado do riacho, fica ouvindo o barulhinho, vê as árvores, o ventinho passando, e aí você vai usar isso como temas de meditação. Se você vive num apartamento em Curitiba, eu sugiro que você compre alguns livros. É mais barato do que comprar o bosque. Sim, eles também dizem que só isso é vida. O resto não é vida. O resto é um mecanismo. É um mecanismo cíclico que nunca avança. Entendeu? A gente pensa assim, não, peraí, se eu tiver mais dinheiro, o problema das contas vão sumir. Mentira. Se eu tiver mais dinheiro, o problema das contas vai mudar de escala. E vai continuar existindo. Do mesmo jeito. Se eu tiver R$1 bilhão, o meu problema de contas será na escala de R$1 bilhão. Por quê? Porque isto é um mecanismo cíclico, que não tem saída. É como a necessidade de alimento, a necessidade de sono, a necessidade de sexo, tudo isso aí, tudo são mecanismos cíclicos. Você vai dar uma volta no relógio, você vai precisar disso de novo. Depois vai acontecer de novo. E assim vai ser a sua vida toda. Isso não é vida. Isso é um mecanismo. É somente na parte intelectual e espiritual que você possui uma vida.
Quer dizer, um processo de desenvolvimento que não se repete, mas que se abre para universos cada vez mais amplos. Somente aí existe um desenvolvimento real. Aliás, esse é um dos temas favoritos dos orientais em meditação. Quer dizer, este mundo é samsara. É uma série de ciclos que se repetem e que não se resolvem nunca. Essa é a figura que o oriental tem do mundo natural, e essa figura é verdadeira, porque o mundo natural é assim mesmo. Ele é uma indicação que não se resolve. Existe inclusive um grande clássico sobre o pensamento oriental a respeito disso em língua portuguesa. A doutrina Zen da não-mente, de D.T. Suzuki. Esse livro foi traduzido para o português, está uma tradução até razoável. Aí, quem se interessa por coisas orientais, o que o oriental acha que é meditação, o que ele acha que é o mundo, o que ele acha que é o ser humano, tem uma lida nesse livro. Foi um dos maiores pensadores orientais do século XX. Ele era considerado um sujeito tão avançado nesse negócio de budismo e zen, que apesar de ser um leigo, pai de família, ele era o diretor espiritual de muitos monges. Muitos mosteiros convidavam ele para instruí-los acerca do que era meditação oriental, do que era a vida espiritual. Não, a mente é o sujeito do pensamento. Não, a mente é o lugar onde se dão os pensamentos. Do mesmo jeito que a sala é o lugar onde se dá a aula, a mente é o lugar onde se dão os pensamentos. Os pensamentos e sentimentos, essas coisas, vivem na mente do mesmo jeito que nós vivemos na Terra. Quem tem interesse sobre doutrinas orientais pode ler esse livro com grande proveito. Apesar de ser um livretinho, lá 120 ou 130 páginas, é um negócio que pode acompanhar o sujeito pela vida toda. Ele pode ler e reler aquilo, que ele sempre vai sair frutos. Deu para deixar claro? Quer dizer, a importância disso aí. Quer dizer, isso aí é que põe o sujeito na dimensão realmente humana. É só isso que distingue a gente dos animais. Não é o nosso jeito de pagar as contas com o real. Os animais, eles pagam com esforço físico. O boi tem que andar até a grama para pegar. E a gente paga com um pedaço de papel. Mas esse pedaço de papel significa esforço físico. É a mesma coisa. E pensem nisso. Se existe uma vida após a morte, ela é um tormento para quem não viveu uma vida intelectual e espiritual antes da morte. Ela é só perder o que você tinha. Então, com este pensamento, eu vos deixo. Quer dizer, se existe uma vida após a morte, ela é um tormento para quem não tinha uma vida intelectual e espiritual antes da morte. Ela é só perder tudo. Então, boa noite a todos.